Oi, pessoal, boa tarde. A gente está aqui mais uma vez com o nosso encontro do Laboratório de Estudos Marxistas, no Olho do Furacão, e nosso convite hoje, né, foi pensando na necessidade que a gente tem de discutir o tema da insegurança alimentar no Brasil. A gente está falando disso, né? Então, a gente convidou o professor Renato Sérgio Maluf para esse nosso encontro, que é um encontro do nosso laboratório, com todos os pesquisadores, os estudantes, que vem aqui para conversar com você, fazer algumas questões. Todo mundo já deu uma olhada no relatório, né? E isso está no contexto da gente estar estudando e pesquisando as interpretações do Brasil, e pensando que os intérpretes do Brasil são sempre pessoas que se debruçam sobre o passado para entender as conjunturas em que vivem, né? Para pensar o futuro. Então, a nossa motivação passa por aí. Inclusive, o nome da atividade é em homenagem a um texto que o Chico de Oliveira escreveu sobre o Celso Furtado. Então, bem-vindo, Renato. A gente tem o maior prazer de te receber aqui, e como não podia deixar de ser, a gente convidou nossa estrela da questão da soberania alimentar, que é a Gleise, para fazer uma recepção calorosa para você. E aí nós vamos fazer as perguntas aqui que estão nos instigando. Tá bom? Bem-vindo. Muito obrigado. Eu aqui agradeço. Obrigada, Renato, por você estar aqui hoje. Vou primeiro apresentar o Renato, né? O professor Renato Maluf é coordenador da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan, coordenador do Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional, o Ceresan, do programa lá de pós-graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, o CPDA, da Universidade Federal Rural. E o Renato também é membro da coordenação nacional do Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional, que é criado desde 1998 e teve uma atuação importantíssima nesse tema no Brasil ao longo desses anos todos, quando a gente teve a ser discutida nesse tema, e o fórum sempre foi muito relevante, muito protagonista nisso, né? Ele foi conselheiro representante da sociedade civil no CONSEA, presidente do CONSEA, o CONSEA Nacional, né, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, foi quando a gente conviveu um pouco mais de perto. Ele tem uma grande atuação internacional também, eu só vou citar algumas, né? Ele foi membro do comitê diretivo do painel de alto nível de especialistas em segurança alimentar do Comitê das Nações Unidas de Segurança Alimentar Global, de 2010 a 2015, eu me lembro, né? Muitos e muitos documentos foram feitos, o Renato estava lá e a gente discutiu muita coisa, né, e foram coisas muito importantes, volatilidade do preço dos alimentos, e eu me lembro, muitos e muitos estudos foram feitos enquanto ele estava lá. E é integrante da Chaire Unesco de Alimentação du Monde, Comitê de Orientação Estratégica do Collège Personnalité Qualifiée, sediada lá em Montpellier, na França, né, desde 2011. Então, o Renato tem essa atuação, né, é uma pessoa que conhece muito bem esse assunto, é professor, né, então a gente fica muito feliz de ter o Renato aqui hoje, né. Então, eu hoje falar um pouquinho sobre a pesquisa, para depois a gente entrar numa coisa mais específica, né, que a gente está querendo ouvir um pouco as análises do Renato, né. Então, a gente vai conversar sobre essa pesquisa que foi feita pela Rede Pensan, essa rede de pesquisa, essa Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que foi realizada em dezembro de 2020, né, ela é muito recente, com o objetivo de monitorar os níveis de insegurança alimentar decorrente do cenário dessa crise econômica e sanitária que são decorrentes da Covid, né. Esse inquérito, né, foi representativo da população brasileira de todas as 5 grandes regiões, considerando a população rural e urbana. Ele teve como base uma amostra probabilística de 2.180 municípios, ou domicílios, em 128 municípios, com intervalo de confiança de 95%, né, e a margem de erro de 2,1 pontos percentuais, né. O resultado mais impactante, né, dessa pesquisa, e foi até, me parece que foi uma surpresa também quando o pessoal fez essa pesquisa, é que do total
De 211,7 milhões de brasileiros, né, praticamente 212 milhões de brasileiros, 116,8, 117 convivem com algum nível de convivência alimentar, de segurança alimentar, desculpe. E desses, 43,4 milhões não tinham alimentos em quantidade suficiente e 19 milhões de brasileiros enfrentavam a fome. Então, são resultados, né, que foram até muito piores do que se esperava na hora que foi fazer a pesquisa, né? Então, Renato, antes da gente entrar especificamente aí na conversa sobre essa pesquisa, que a gente sabe que vai mostrar essa pesquisa, o agravamento da situação de segurança alimentar nos tempos da pandemia, eu queria citar para você duas pessoas que são muito queridas para a gente. O meu Betinho, né, e que falava, quem tem fome tem pressa. A gente sabe disso, né? E a outra, o Josué de Castro, patrono do Conceia, né, nosso grande inspirador, que falava que a fome não é um fenômeno natural, mas um produto artificial de conjunturas econômicas defeituosas. Então, a primeira coisa, né, que eu queria te pedir era assim, a partir disso, né, desses e todo esse pensamento, se você podia trazer para a gente, mostrar um pouquinho essa análise, né, se fizesse uma análise dessa conjuntura, desse processo, né, que vinha acontecendo esse tempo todo, e aí, a hora que você fizesse essa análise, eu queria te fazer uma pergunta, assim, né, a gente pode falar que a fome é um projeto desse governo? Bom, então, boa tarde. Eu tenho que começar dizendo que tenho um enorme prazer de participar com vocês, especialmente porque é pelas mãos da Gleise, uma queridíssima amiga, muito querida amiga. Uma das conquistas que eu tive nesse período de militância, né, Gleise, foi muito legal te conhecer e atuar juntos. E, grato, Maria Malta, prazer mesmo, obrigado a todos, todas e todos que estão aí. Olha, vamos lá. Primeiro, essa persistência do tema da fome na nossa história, ela Josué tinha falado isso já, né? Ela tem que ver com uma característica dessa sociedade, ou talvez mais de uma. Mas a principal delas é a nossa reconhecida desigualdade social, né? Um elevadíssimo grau de desigualdade social. São desigualdades, na verdade, né? De distintas, com várias naturezas, com várias expressões, de tal maneira que pobreza, extrema pobreza e fome, talvez a gente possa dizer que são uma das facetas mais graves, né, dessas desigualdades. Há outras também graves, né? E mais graves porque, em particular, a fome aberta, né, ela coloca as vidas em risco, né? Ela mata. Além da fome que o Josué chamava de fome oculta, que mata aos poucos, que compromete o desenvolvimento das pessoas. E é um tema, para continuar com Josué, né? É um tema objeto de um tabu, né, que ainda persiste. O Josué disse isso, né? O Josué, na introdução do Geografia da Fome, em 46, né? Disse assim, há dois tabus na sociedade contemporânea. Um que diz respeito à nossa condição animal e às nossas fomes. Um é a fome de sexo. Esse tabu o Freud resolveu. A outra é a fome de comida. Essa segue como tabu. Tabu em vários sentidos, né? Inclusive, tabu no sentido de falar dele, de admitir como uma mazela e como fenômeno. E estou começando a margear a sua questão da fome como projeto, né? Ela tem uma presença, portanto, persistente entre nós, fortemente determinada por uma sociedade, uma economia, dinâmicas econômicas, que são uma infernal máquina de geração de desigualdade, né? E desigualdades que essa sociedade, de alguma maneira, foi acomodando. Algumas ela enfrentou, outras não, mas no fundamental, algumas das suas manifestações persistiram. Nós temos um histórico, de novo, né? Vou voltar ao Josué não por acaso. Nós temos um histórico, o Gleisi e colegas,
de uma importante politização do tema da fome. E o Josué é o precursor disso, quando ele disse exatamente o que você mencionou, né? Não é fatalidade, não tem que ver com seca, não tem que ver com formação cultural, inferioridade, nada disso. É uma consequência da ação dos homens e dos seres humanos, é uma consequência de formas de desenvolvimento. Tá? E essa politização do tema, ela nos acompanhou com idas e vindas, às vezes com subterfúgios, outras vezes manipulando dados. Lembra? A ditadura era meio chegada em manipular dados, né? E o paradoxo nosso é que a democracia anda se especializando em não recolher dados. Então, a ditadura construiu um sistema estatístico absolutamente notável, ainda que manipulando, e a redemocratização do país coloca em questão regularmente a realização de censos, porque diz que não tem dinheiro. Então, quando o país deveria se conhecer, e a democracia, entre outras coisas, deveria ser a oportunidade de um país se conhecer melhor, você tem comprometimentos, né, da realização de censos. Mas, de todo modo, eu digo assim, essa politização veio com altos e baixos, com narrativas várias, vocês devem certamente saber, mas ela, para continuar nos nossos personagens queridos, ela vai ganhar um impulso com a redemocratização do país. Está no final dos anos 80 isso. As duas principais origens da conceituação brasileira de segurança alimentar elas estão localizadas no final dos anos 80, na segunda metade da década dos 80, portanto, pós-ditadura. E ela tem um impulso quando você tem a mobilização a partir da perspectiva da cidadania, da ética na política, e aí aparece Betinho, Dom Mauro e outros dizendo, bom, e a fome é a negação mais absoluta de cidadania. E aí vem a ação da cidadania, que você participou e tudo. E o primeiro Conselho, né, o documento do governo paralelo. Então você tem, ao longo dos anos 90, mesmo sem interlocução com o governo Fernando Henrique, porque eles nos diziam que a gente estava lidando com um tema anacrônico, que o mercado já tinha resolvido, mesmo sem essa interlocução, tivemos uma crescente mobilização nos anos 90, incluindo a criação do fórum. Mobilização sem a qual você talvez não entendesse nem o governo Lula. Eu estou politizando o tema, portanto, no sentido de, para discutir se é um projeto ou não, né? Em que sentido? Eu costumava dizer que o que aconteceu no governo Lula? O governo Lula toma posse, mas na transição ele convoca o Fórum Brasileiro para dialogar com a sua equipe, o Graziano e outros que estavam lá construindo o Fome Zero, para a gente começar a recriar o Conselho e construir uma agenda, né? Isso quer dizer que boa parte do conteúdo que foi possível implementar a partir de 2003 e que deu origem a uma trajetória virtuosa do país nesse aspecto, tem origem nessa mobilização anterior. Por isso que eu sempre falo que a segurança alimentar nacional é uma construção social no Brasil, é fruto de uma construção social, deu origem a um campo político em torno dessas três referências: soberania, segurança e direito, né? E isso, entre outros frutos, desagou no governo Lula. Então, naquele momento, dois fatores explicam, eu acho, minha opinião. Decisão política, mérito a quem tem, mérito do Lula. Não há por que tirar esse mérito dele. Foi decisão política de botar o tema na agenda. E, segundo aspecto, a competência com que a sociedade civil ocupou os espaços que lhe foram propiciados, especialmente o Conselho. E a partir daí você tem uma construção dialogada, né? Sociedade e governo, que digamos, gerou frutos muito relevantes nesse campo. Entre os quais, lá por 2005, 2006, algumas, dependendo da estatística, isso está em 2014, o país é apresentado como tendo saído do mapa da fome. Todos nós celebramos. O que é o mapa da fome? Era um indicador da FAO, que já não existe mais como tal, pelo qual a FAO monitorava o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Todos nós celebramos naquele momento e tínhamos razões para celebrar.
Afinal, era uma importante conquista. Agora, cá entre nós, é uma vergonha um país como este ter fome. Uma vergonha. Celebramos, mas era preciso, é preciso deixar bastante claro isso. É uma vitória contra uma mazela vergonhosa para uma sociedade com as características do Brasil. Sexta economia, ou sétima do mundo naquela época, com uma capacidade de geração de riqueza. Então, por que isto? Porque isso está enraizado na formação social brasileira, né? Por conta das desigualdades. Então, onde eu quero chegar? Eu quero chegar no fato de que nós temos uma trajetória de politização da fome, ela teve essas etapas, uma etapa importante foi nos dois governos Lula e o primeiro governo Dilma principalmente, ainda que, mesmo nesses momentos, nós estávamos representando o que se poderia chamar de um movimento contra-hegemônico, digamos, né? Era contra-hegemônico em relação ao modelo dominante, inclusive no que se refere ao sistema alimentar, as formas hegemônicas de produzir, distribuir e acessar alimentos, seja do ponto de vista da apropriação da riqueza, seja do ponto de vista da riqueza gerada, né, pelas atividades agroalimentares, seja do ponto de vista do perfil do consumo, etc. Mas contra-hegemônico, porém com alguma relevância. É claro que por fora desse nosso campo de atuação, você tinha os setores hegemônicos. O agronegócio, em grande escala, a indústria alimentar. Não é por acaso que um dos setores onde o Brasil tem corporações transnacionais de origem brasileira é dos alimentos, além da mineração, né, e do petróleo. Então, os meios de comunicação nadando de braçada na publicidade, na indução de consumo, a concentração da propriedade da terra, que é uma das principais raízes da desigualdade do Brasil, seguiu avançando, né? E aí você pode botar tudo, transgênicos, veneno, uso de veneno, tudo que se sabe. Pois bem, então, mas assim mesmo, ainda que contra-hegemonicamente, né, se antagonizando com o modelo dominante, houve uma ação que resultou num processo virtuoso. Só que a escala brasileira de segurança alimentar, depois eu posso explicar se vocês precisarem o que é a escala, ela começou a ser calculada em 2004, pelo IBGE, junto com a PNAD. Né? 2004, 2009, 2014, a segurança alimentar subindo, atingindo mais de 70% dos domicílios. A insegurança alimentar, portanto, decrescente, e principalmente a insegurança alimentar grave, aquela em que as pessoas, né, as famílias, convivem com a fome, abaixo de 5%. 3 e pouco, 4. Né? Não é por essa indicação, mas por outros indicadores, o Brasil tinha chegado num ponto em que a fome tinha deixado de ser epidêmica. Ela passou a ser endêmica, digamos, presente em alguns grupos sociais, em patamares muito parecidos com os dos países ditos desenvolvidos. Né? Então, isso que significou sair do mapa da fome. Eu insisto, foi uma importante conquista, mas era uma vergonha existir. É dessas conquistas que você devia se envergonhar de ter que ter. Né? E o que ocorre, então? Mesmo esse, sim, e a conquista foi com alguns instrumentos muito consistentes, recuperação do valor do salário mínimo, com as suas implicações na Previdência, no BPC, aumento do emprego. Ficamos 4 ou 5 anos em situação de quase pleno emprego. E transferência de renda, o Bolsa Família, que é o mais precário dos instrumentos, porque não é propriamente, né, tinha uma institucionalidade mais precária, tanto é que todo momento se falava se ia ser abandonado, etc. E um conjunto de outras ações, cisternas rurais, eletrificação no campo, programa de aquisição de alimentos. Isto é, essa conquista do Brasil nunca foi
produto do que os economistas adoram chamar de bala de prata. Não teve bala de prata nenhuma. Teve um conjunto de ações. E muita participação social. Muita participação social. Muito bem. E isso se interrompe com a derrubada da Dilma e o golpe de 2016. Só que, a minha opinião, né? Essa datação é sempre objeto de alguma controvérsia. Só que ali, um pouco antes, já estavam sendo lançadas as bases do deterioro econômico do país, que iria facilitar o golpe político. Eu identifico já a partir de 2011 um retrocesso do investimento privado. Como eu estou falando em grupo de economistas, não deve e também um grupo de estudos marxistas, não quer demais citar o Kalec. O Kalec, naquele maravilhoso artigo dos aspectos políticos do ciclo econômico, dizia, né? O capital não gosta de períodos de expansão, de pleno emprego muito duradouros. E eu acho que uma das causas do retrocesso do investimento privado foi isso. Todas as categorias salariais do Brasil estavam tendo ganho real. Retrocesso do investimento privado, uma relativa temporária reversão do quadro internacional de preços e, em seguida, a crescida das trapalhadas do governo, em particular a introdução do Levy, no final, compõe um quadro de crise econômica política que se consagra com o golpe. Que, eu insisto muito nisso, né? Eu acho que a gente fala em golpe, mas não leva a sério. Foi um golpe forte, profundo, e nós fomos profundamente derrotados. Se não se convencer disso, continuar achando que o problema é porque não fez meia-culpa ou porque não sei o quê, eu acho que está na superfície, né? Então, ali você começa a ter, aí sim, aí o que alguns analistas estão usando aí a referência de desmonte de políticas públicas, né? Desmantelamento das políticas públicas. Alguns dizem até desmonte do Estado. Que faz com que a crise econômica se aprofundando, né, gradativamente, e a crise política seguindo com o desmonte que já começou do Temer, não é obra do Bolsonaro não só, começou do Temer. Ele não fechou o Conselho, mas esvaziou, foi esvaziando. E você, Gleisi, sabe muito bem, qualquer pessoa que tem experiência de participação social em política pública, é só o governo não querer que não tem participação. A não ser que esteja estabelecido claramente na lei que se não tiver o Conselho Nacional de Saúde, o cara pode ser. Mas eu posso ter o Conselho Nacional de Saúde e manobrar o Conselho Nacional de Saúde. Então, e se vocês lembrarem que o ministro que assumiu na época foi o notável Osmar Terra, que na época parecia ser um médico gaúcho preocupado com as crianças, e hoje se sabe quem é ele, pelo que fez no começo do governo Bolsonaro, entendeu? Não é de se espantar que tenha começado a haver um esvaziamento, que se consagrou no primeiro ato administrativo do Bolsonaro, fechando o Conselho. Na verdade, ele não só fechou o Conselho, ele revogou artigos da lei orgânica onde estava o Conselho. Então, nós ficamos com uma lei mutilada e um Sistema Nacional de Segurança Alimentar decapitado. Voltando na retrospectiva, quando chega em 2017, 2018, o IBGE aplica a IBIA de novo. E agora, como anexo da POF, da Pesquisa do Orçamento Familiar. Pronto, o indicador começou a cair. O que era 70% de segurança alimentar já caiu para 60%. Isso significa que a inflexão daquela tendência, vamos chamar de virtuosa, começou antes, provavelmente em 2016, 2015, 2016. Os dados 17 e 18 já mostram, e a gente tinha todas as razões para esperar que a nossa pesquisa em 2020, que foi feita um ajuste de amostra para permitir comparabilidade com o IBGE, a gente tinha total certeza que os dados viriam muito ruins. Eu sabia-se isso, já era de se esperar. Ora, qual é a pergunta que você faz? Como é que é possível para entrar no tema do projeto? Quando foi em 2017, 2018, o patamar de segurança alimentar tinha voltado para 2004. Isso quer dizer o quê? Que de 2004 para 2014 a 2017, 2018, 2013, né? O dado é 2013.
De 2013 a 2018 são 5 anos. Em 5 anos o país retrocedeu 15. Voltou a 2004. Como é que é possível isso? Como é que é possível, em 5 anos, desmontar o que levou 15? E se botar mais 2 anos, que é para chegar em 2020, nós estamos lá atrás, de um patamar de insegurança alimentar de fome até anterior. Isso mostra duas coisas. Primeiro, que tem conquistas sociais que podem ser desmontadas, não vou dizer com facilidade, porque eu acabei de dizer que foi um golpe profundo, então não é com facilidade. Foi pela possibilidade de um arco de aliança jamais visto na história contemporânea do Brasil, né? É possível, então, que elas sejam desmontadas, e se isso é possível, isso fala da sociedade brasileira. Então, é possível pensar na fome como projeto? É possível pensar que a persistência, a recorrência desse fenômeno é fruto de uma visão de sociedade, é fruto de uma maneira de organizar essa sociedade, profundamente autoritária, de uma elite, de uma mesquinhez bárbara, né? Bárbara. Os números estão aí, não sou eu que estou falando, os números estão aí. Então, digamos assim, com essa história toda que eu recontei, me desculpe aí se eu me estendi demais, mas a resposta é sim. Nesse sentido, sim. Você está vendo uma sociedade que, a parte de tudo que nós estamos presenciando agora, Gleisi e colegas, era absolutamente previsível que uma crise alimentar ia suceder à crise sanitária. Absolutamente previsível. Eu não sou nenhum gênio, escrevi isso em maio do ano passado. O coletivo da conferência não é composto por gênios, escrevemos isso em março do ano passado. Tem uma crise sanitária, esse troço vai desdobrar numa crise alimentar. Era completamente previsível, né? Então, se é previsível, por que é previsível? É previsível porque as fragilidades e as vulnerabilidades estão aí. Se elas estão aí, eu posso dizer que elas falam da sociedade, falam das características da sociedade, né? E, bom, enfim, é isso. Então, já me estendi bastante, mas a resposta com todos esses qualificativos é sim, se pode falar. Obrigada, Renato. A gente vai continuar então, e cada um vai fazer uma pergunta que a gente combinou antes, então eu queria passar a palavra para a Eloa. Uhum. E eu vou fazer um esforço para responder mais objetivamente. Não, fica à vontade. Você está sem som. Agora que... Bom, professor, foi ótima essa sua contextualização, porque nem todo mundo, né, conhece esse tema tão bem, então acho que foi muito bom poder, né, você poder ter dado esse histórico para a gente, né? E assim, a gente aqui, né, nosso grupo de pesquisa, ele tem estudado muito a questão do racismo institucional e também a questão de gênero, né, no nosso país. E aí, assim, a gente, ao olhar os números da pesquisa, 11,1% dos lares chefiados por mulheres estavam passando fome. 10,7% dos lares chefiados por pessoas negras estavam enfrentando a fome, né? E 14,7% dos lares chefiados por pessoas de baixa escolaridade estavam enfrentando a fome. E, enfim, é interessante esses dados, né, porque há pouco tempo a UFRJ elegeu a Carolina Maria de Jesus como doutora honoris causa, né? E aí é interessante a gente ver esses dados porque ela está em todos os... É só comigo que o som dela está oscilando, ou para vocês também? Não está travando. Então a gente vê, né, que Eloa. mapa humano da fome no país mostra que poucos detêm o direito humano
a alimentação adequada e saudável. E muitos compõem a população brasileira, pobre, preta, periférica, camponesa e de baixa escolaridade. Sim. Oi? O som não tá legal? Mas agora já Vocês não estão me recuperou. ouvindo bem. Sim, agora sim. Agora sim. Então, Elô, sim. Já recuperou? Tá. Bom, eu não sei, professora, até onde você me ouviu. Eu acho que eu ouvi Carolina tudo. Maria de Jesus, não sei se você chegou a ouvir. Ouvi. Tá. Ouvi com muito gosto. Enfim, então a gente tem essa população, né, que é pobre, preta, periférica, camponesa, de baixa escolaridade, com, enfim, quase nada ou com muito pouco para comer, né? E, professor, mudou alguma coisa? Não. A gente pode dizer isso? Não, porque esses dados que você mencionou, melhor dito, esses determinantes da convivência com a fome que você mencionou, eles basicamente confirmam aspectos que já se sabia da sociedade brasileira. Alguns não são nem exclusivos do Brasil, né? São verificáveis em outros países também, né? Claro que você pode imaginar que se agravou, talvez. Mas, por exemplo, a desigualdade de gênero, ou se preferir, no caso de sexo, ela é conhecida, né? E já foi identificada em outros estudos sobre outros aspectos. Eu, por exemplo, que trabalho muito com o meio rural, é absolutamente demonstrado em estudos que estabelecimentos rurais que são dirigidos por mulheres têm muito mais dificuldade e fragilidade do que os estabelecimentos dirigidos por homens. No acesso ao crédito, no acesso à assistência, etc, etc. O patriarcalismo da nossa sociedade é um dado. No caso, o que está sendo mostrado é a associação entre vulnerabilidade social, uma vulnerabilidade, no caso, por razão de discriminação de sexo, né, associada à ocorrência da fome. A outra também. Tema racial, a gente coloca lá cor da pele ou raça, porque tem, né, pele preta, pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, né? Também, isso se nota em outros, e em nosso caso confirmou. O da escolaridade, que eu acho, talvez, não é que é diferente, mas nem sempre é suficientemente destacado. Por quê? Porque já no passado, em outros tipos de estudos, havia uma associação entre baixa escolaridade dos pais, sobretudo das mães, e a condição nutricional das crianças. Isso tinha um pouco que ver com hábitos sanitários em casa, conhecimento sobre como proceder, com, sei lá, desde como que lida com a mamadeira, com a água potável, com a comida, entendeu? Desde isso até... Então, e o que apareceu na pesquisa, e não foi por acaso que essa correlação foi feita, muito bem, isso é um fator de vulnerabilidade que faz com que, nesses domicílios em que a chefe tem baixa escolaridade, a exposição à ocorrência da fome é maior. Então, acho que a nossa pesquisa o que faz é confirmar. E também confirmou dois dados, né, que é da localização. Ela é mais no Nordeste e no Norte do que no Sudeste e Sul, mas eu quero ser bem claro, para evitar preconceito. Isso é um problema de nordestino pobre, daquela gente incapaz. Tudo bem que o percentual de insegurança grave no Nordeste é mais elevado, mas o Sudeste rico tem os mesmos 7 milhões de famintos que o Nordeste. O Sudeste rico. Então, para não deixar dúvida quanto ao quão espalhada é na nossa sociedade as desigualdades, né? E rural, né? Então, o rural com um percentual mais elevado que o urbano, o que é no mínimo um paradoxo, porque são as famílias que deveriam poder produzir seu próprio alimento, né?
Então, a pesquisa mostra isso. Tem local, tem cor da pele, tem sexo e tem escolaridade. O que significa que são levantamentos que, além dos números, dão rosto à fome. Isso é uma coisa muito importante. A gente tem que dar rosto a ela. Né? Rosto, tem identidade. Né? E se você é capaz de dar rosto e dizer que tem identidade, você é capaz de descobrir as causas, não é? Isso é um caminho para você identificar as causas, se é o racismo, se é discriminação de gênero, se é não acesso à educação e assim sucessivamente. Mas, infelizmente, você tem razão. Continua assim. Oi, Renato. Oi. Tudo bom? Tudo. Foi bom você ter falado disso, que eu vou fazer uma pergunta aqui representando a parte nordestina do nosso grupo. Sim. Que Baiana e Júlia, que é nossa pesquisadora também, que não pode estar aqui, mas também mandou uma pergunta, e que é do Ceará. Então, para a gente, assim, essa questão é uma questão muito presente, né? Uma questão muito forte, e especialmente porque o Brasil tem total consciência dos malefícios que a fome e a seca, né, causa muita. A gente sabe disso. E não foi ontem que importantíssimos intelectuais se debruçaram sobre isso. A gente já mencionou o José Sartre, o próprio Celso Furtado fundou a SUDENE pensando, né, nessa questão da seca, da fome, os tão mencionados flagelos, né, da seca e da fome. E a gente sabe que, ao longo dessas décadas todas, a partir da intervenção do Josué, a partir da intervenção do Celso Furtado, toda essa história que você contou, da importância dos movimentos sociais, da construção do CONSEA, né, foram desenvolvidas políticas públicas para minorar esse problema social no Brasil, e chegamos ao que você contou, a sair do mapa da fome ali, né, no final do governo Lula, e isso foi o que você falou, é motivo de comemoração, mas é realmente algo que a gente não deveria, né, naturalizar. Exatamente, como algo a ser comemorado. A questão é a seguinte, ela decorre em larga medida de algo que você já observou, mas que seria muito bom se você pudesse aprofundar, né? Entrando um pouquinho mais nos detalhes das políticas mesmo. Porque se tem quase um século de ações, pelo menos, né? Umas mais, vamos dizer, diretivas e acertadas, outras menos. Quando você fez a resposta da Gleisi da Conjuntura, você mencionou um conjunto de políticas públicas, né, de medidas que vão desde do crédito agrícola, da eletrificação rural, da política de cisterna até o aumento sustentado do salário mínimo, o benefício de prestação continuada, o emprego, né? Enfim, como é que em tão pouco tempo acontece o que você contou, né? A gente consegue, em 5 anos, reverter, andar para trás 15, né? Como é que é isso? Porque a gente fica se perguntando, as ações que foram criadas para atacar esses problemas foram construídas de forma sustentável? Ou vão sempre ficar sujeitas a governo? A gente já conseguiu olhar para a fome como uma questão de Estado, como uma questão que precisa ser superada para sempre, né? Ou você acha que partes estruturais da formação do país que vão reapresentar esse problema sempre, né? Vão trazer esse problema sempre? E uma das coisas que mexe assim, na nossa cabeça com isso é que o problema da fome vem juntinho, né? Colado com a questão hídrica. Porque é muito difícil fazer alimentos se você não tem água, né? E outra correlação que a gente quis fazer com acesso à água. Então, a gente queria um pouco mais sobre essas políticas, né? Sobre essa questão da sustentabilidade delas, como é que isso vem sendo encarado, né?
E como é que estruturalmente poderia mudar alguma coisa, né? Eu acho que essa é uma excelente pergunta e de muito difícil resposta. E, aliás, até estou tentando me dedicar um pouco a elas, porque houve um momento, nós estávamos ainda na época de grandes feitos, né, nessa área, mas que eu me lembro que foi num debate lá do Conselho e eu disse aos companheiros e companheiras, assim, olha, a gente não tem dúvida de que fizemos coisas muito boas. E acho que a pergunta que a gente tem que se fazer agora é quão boas elas foram. E a intenção minha era perguntar exatamente isso. O que tem de sustentabilidade nelas? O que tem de enraizamento, de institucionalidade nelas? Eu acho, Maria, que, assim, se eu tivesse que dar uma resposta sim ou não, eu diria não. Nós não temos uma compreensão da questão da fome, como não temos da extrema miséria, como uma questão de Estado. Ela ainda é muito fortemente uma questão de governo. Claro que, dos governos, né, das plataformas, é claro que todas elas são passíveis de distintas interpretações. Alguém dirá que sempre se fez ações contra a fome. Você vai olhar, são ações de benemerência, assistencialista, distribuição de cesta, né? Isso não quer dizer que tenha tido uma incorporação adequada do tema como ação de Estado. A outra coisa que a experiência mostra é que é uma construção demorada, né? E que envolve não poucos conflitos. Você se lembra quando foi do lançamento do Bolsa Família? Quando o Bolsa Família foi lançado, que ele teve alguns méritos, entre os quais a unificação, né, dos programas de transferência, a criação do cadastro único, e estávamos então em vias de consagrar a transferência de renda como um direito das pessoas. Não interessa a sua circunstância familiar, de trabalho, não importa. Se você não está podendo comer, você vai ter dinheiro para comer. Estou dizendo para comer, mas também seria para uma ou outra necessidade de emergencial. Você se lembra o debate que isso causou na época? O que o Bolsa Família fez foi reviver o debate de política social do Brasil, que tinha ficado completamente amortecido. E foi um debate ideológico, de um grau de ideologização bárbara, bárbara. Eu nunca me esqueço de algum desses porta-vozes. Um deles era esse cara da Globo, aí, o diretor de jornalismo, escrevendo em jornal dizendo que era um absurdo, que esse negócio. Como é que eu posso aceitar que uma pessoa pega o Bolsa Família para comprar dentadura ou para comprar geladeira, como se alguém pudesse comer sem dente, né? Ou como se alguém pudesse, como se não pudesse querer se apresentar, não ter vergonha de se apresentar em público. Ela disse que aquela mulher da dentadura estava mostrando, né? Então, ou os empresários dizendo, para de dar dinheiro para essa gente, dá dinheiro para a gente que nós empregamos eles. Mentira. Falsa, completamente falso. Finalmente o Bolsa passou. E ficou tão marcado que nem o Bolsonaro tirou. Passou o tempo inteiro dizendo que ia tirar e não tirou. E acabou indo aí para a história do auxílio. Isso mostra que a transferência de renda está consagrada? Talvez. Talvez. Não é um direito constitucionalizado como é o BPC, o benefício de prestação continuada. Não é. Ainda que o BPC possa ser manipulado também, menos, né? Mas pode. Isso talvez seja o máximo, né, que a gente é capaz de chegar. Tem lá um negócio de transferência de renda que nem é tão grande assim, foi muito importante quando aconteceu, e pronto, não se vai muito mais além. Quando tinha sido aberto um caminho notável de avanço de política social, no sentido da sua institucionalização. Acabei de falar que o Conselho foi extinto porque o governo, o Bolsonaro, no seu primeiro decreto, revogou artigos de uma lei. É uma lei orgânica da segurança alimentar. Ninguém falou nada. O Congresso não se mexeu, ninguém. E ele simplesmente emasculou uma lei, adulterou uma lei.
Entendeu? Tudo bem, a gente esperneou, porque fechou o Conselho, até hoje tem a mobilização. Mas esse aspecto de ter adulterado uma lei, responde a sua pergunta. O que tem de sustentável num país em que uma lei pode ser simplesmente adulterada numa penada pelo governante que chegou, né? Então, eu acho que não. Não. Poderíamos estar caminhando para. Tinha muita institucionalidade sendo construída. Isso quer dizer que não restou nada? Também não é verdade, porque essas questões vão deitando raízes aqui e ali. Eu acabei de dizer que a sociedade civil brasileira e a sua intensa mobilização pós-ditadura foi um dos suportes que, do meu ponto de vista, permitiu a eleição do Lula e que ele começasse o seu governo como começou. Então a pergunta se faz, e onde está ela agora? Bom, ela está aí, está na rua, fragmentada. Mas note a dificuldade que essas mobilizações sociais, que são muito grandes, intensas pelo país afora, porém muito fragmentadas, note a dificuldade que elas têm de ter as suas demandas canalizadas na política institucional. Não consegue. Não é que não consegue, é muito difícil. Então, você tem uma sociedade civil que, com os constrangimentos da pandemia, né, do distanciamento social, existe, toma iniciativas, mas a interlocução disso com a política institucional, tudo isso, para mim, são questões que vão mostrando a fragilidade, né? Nós somos uma sociedade que não tem uma cultura de direitos bem estabelecida. E a alimentação, se não for entendida como direito, fica difícil. Né? Fica difícil. Então, eu diria assim, não estou nem um pouco menosprezando o que se fez, até porque fui participante disso, como militante. Não estou dizendo que não se avançou bastante, acho que sim. Agora, há muito de fragilidade nessa construção, a tal ponto que ela pode ser revertida. É verdade que você está tendo reversão em várias áreas. Olha o meio ambiente, por exemplo. Eu poderia estar aqui falando do meio ambiente, não poderia? Poderia estar falando do meio ambiente. Olha a reversão que tem lá. E ela que é uma área cobrada internacionalmente muito mais do que a área da alimentação. Né? Bom, é isso. Então eu vou ficar falando, ninguém vai poder perguntar. Obrigada, Renato. Gabriel? Professor Renato, boa tarde. Boa tarde, obrigado, Gabriel. Está excelente a exposição do senhor. Queria fazer uma perguntinha, professor, que é o seguinte. Desde alguns anos, né, a gente é bombardeado aí na televisão com essas propagandas que falam que o agronegócio é uma dádiva para o nosso país, ele é pop, ele é tudo. Mas eu queria perguntar para o senhor se ele realmente é essa dádiva toda, se ele realmente é um grande trunfo, um benefício do nosso país, ou se ele tem alguma coisa a ver aí com a fome que a gente vive hoje, sempre viveu, né? Esse cenário de insegurança alimentar e falta de soberania alimentar também. E especificamente hoje... desculpa, rapidinho, só para terminar. Pode falar. Não, especificamente hoje, né, quando a gente tem essa alta dos alimentos no meio da crise da pandemia, qual seria a responsabilidade desse setor hoje para o cenário de fome? Olha, primeiro, eu acho que não é dádiva nenhuma. É claro que você tem um conjunto de recursos naturais cuja dotação favoreceu o Brasil ter essa condição de um grande produtor agroalimentar, mas não é isso que explica. E essa é uma condição histórica. Se você olhar a história do Brasil, você vai perceber que um dos poucos fatores de permanência na nossa trajetória é a grande agricultura de exportação. Com distintas roupagens. Pode ser as sesmarias, as capitanias da época colonial, pode ser o antigo latifúndio, como a gente chamava, como pode ser o agronegócio. Isso é uma marca constitutiva, uma característica constitutiva da nossa sociedade. Não por outra razão,
absoluto consenso entre os estudiosos de desigualdade social e pobreza, que é um dos principais determinantes da desigualdade social no Brasil. E você pode, se quiser, associar a essa herança, inclusive, o tema do racismo, porque a escravidão, a maneira como a escravidão foi tratada e os negros libertos foram tratados, tem a ver com a propriedade da terra. Foram libertos sem que a eles tivesse sido oferecida a oportunidade de ter acesso à terra. Viraram pobres, libertos e pobres, né? Submetidos ao domínio, né? Dos antigos senhores. Então, tem dádiva nenhuma, você muito dificilmente explicará a trajetória desse setor sem muito apoio público, e aí você pode botar o governo Lula junto. Eu acho até que é um pouco complicada essa discussão, porque, afinal, e para nós que de alguma maneira alimentamos algo da matriz marxista, é uma discussão difícil, porque, de fato, existe, né? Existe. É um trunfo econômico? É. Para um determinado tipo de modelo, de conformação de país, é um trunfo econômico. Alguém vai dizer, você está falando isso, mas se não fossem as exportações, o Lula não podia ter feito o que fez. Duvido, não acho que ele surfou na onda, surfou. Na onda da expansão das commodities, claro que sim. Né? Mas não acho que é isso que explica, não. Que isso ajudou, pode ter ajudado, mas eu acho que foi mais importante que isso foi a política anticíclica que ele adotou de preservação do emprego e do salário no meio da crise de 2008, um dos poucos países que criou emprego em 2008, 2009. Então, isso para mim foi muito mais importante do que a exportação de commodities, eu acho, né? Minha avaliação. Então, não tem dádiva nenhuma, não é uma trajetória dita exitosa que não pararia em pé sem apoio público, sem subsídio, sem apoio à expansão da fronteira, sem apoio à apropriação de terra, sem apoio ao desmatamento, ou tolerância com o desmatamento e com o uso de veneno. E sem apoio no comércio internacional. Qualquer pessoa minimamente instruída em teoria econômica sabe que vantagem comparativa e livre comércio é má teoria. Não explica comércio internacional nenhum. Né? Então, não é. Qual é a relação deles com a fome? Tem duas, ou com a insegurança alimentar. Se você for falar de insegurança alimentar, do ponto de vista de qualidade da alimentação, padrão alimentar, tem toda a responsabilidade, porque eles fazem parte de um sistema alimentar mundial, corporações e tudo, que é o principal responsável pela difusão de um padrão de consumo e de produção, que é causador de doença. E que nunca resolveu fome nenhuma. Isso a Amartya Sen já mostrou no início dos anos 80. 79 ele mostrou isso. Estudando a fome bengala. Fome não se deve à falta de alimentos. Fome é um problema de acesso. Né? Tanto é que nós somos um grande produtor e temos fome. Tanto é que o mundo nunca produziu tanta mercadoria assim e a fome está aí. Não precisa de mais para explicar. Né? Isso quer dizer que não tem nenhuma relevância a produção deles? Tem. E aí que começa o complicado, né? O complicador. Porque, dada esta marção internacional, como é que você vai explicar, eu cansei de ouvir isso nos debates internacionais, como é que você vai explicar para os países árabes que o Brasil vai parar de exportar frango e carne? E eles não produzem nada. Eu não produzi nada, nunca produzi. Como é que você vai explicar para o Japão, maior importador mundial de alimentos, que o comércio internacional e que essa grande produção de grande escala vai deixar de existir? É uma discussão complicada isso. Por isso que eles se sentem muito à vontade para dizer que eles são promotores da segurança alimentar do mundo. O que é verdade com base numa determinada concepção de segurança alimentar, que é volumes. Volumes sem perguntar direito de quê. Mas se você pegar 5 produtos, ou 6, você vai pegar 80% do alimento consumido no mundo, que é uma dieta pobre e danosa, né? Então, como eu disse, não tem dádiva nenhuma, não se explicaria sem apoio público, tem responsabilidade com o padrão alimentar e, portanto, com algumas características da insegurança alimentar, e a relação direta com a fome tem que ver com as desigualdades sociais que o sistema alimentar gera. Tem determinantes sistêmicos da desigualdade. E o principal deles é a propriedade da terra. O principal deles é a estrutura fundiária, né?
principal deles. Oi, professor Renato, tudo bem? Queria agradecer a tua participação e fazer uma pergunta. Vocês Não estão estou me te ouvindo ouvindo. direitinho? Ah, tá bom. Não? Desculpa. Tá baixinho, Jaime, tá Está baixinho. muito O baixinho. microfone está desligado. Deixa eu trocar aqui então, peraí. Deixa eu tentar trocar de conexão. Agora está Agora ouvindo tá bem. bom. Tá bom. Oi, desculpa. Estão me ouvindo agora? Sim, estou ouvindo bem. Oi, professor, desculpa a confusão aqui. Eu queria agradecer a tua participação e fazer a seguinte pergunta. Né? Na verdade, você comentou um pouco na resposta à pergunta da Gleise e agora para a pergunta do Gabriel. Né? Você levantou as seguintes questões, né? Que a partir da redemocratização, a sociedade brasileira passou por uma maior discussão de soberania, de segurança e a questão dos direitos, né? E como isso envolveu, então, uma maior politização no debate público, né? E aí me levantou bastante na minha tese, que é a questão da democracia no Brasil, né? E aí você até comenta como que isso deprime uma vontade política e que o governo do PT teve alguma importância ali, porque deu espaço para a sociedade civil participar. Né? Isso é uma primeira coisa que chamou a atenção no primeiro comentário. Aí daí, você agora comentando, Gabriel, comentou da importância da herança histórica, da grande exploração rural, né? Da questão da terra, como isso é uma herança histórica nossa. E você também citou uma coisa que eu achei interessante, que foi o CALEC, né, um dos aspectos políticos do pleno emprego. E a gente trabalha muito com pensadores, o que a gente chama de Inter-Brasil. A Gleise citou o Betinho, citou o Josué de Castro, a Maria citou o Celso Furtado. Eu vou trazer um outro aqui para o debate, que eu acho que tem tudo a ver com essas coisas que você comentou, que é o Caio Prado Júnior, que ele, num livro sobre a questão agrária no Brasil, vai falar, né, da importância das condições de vida e de trabalho para as pessoas no campo e na cidade para se entender a questão da fome. Né? Ele fala, eu queria que você explorasse um pouco isso, se você puder. Que a questão da fome, a questão do problema do campo e da cidade não é só da terra, que é, sim, um ponto importante, mas, principalmente, uma questão de vida e de trabalho das populações mais pobres no campo e na cidade. E aí eu queria que você concorda com essa afirmação, porque você falou do PT, da valorização da política do emprego, do salário, você até acha mais importante do que o boom das commodities, por exemplo. Então, acho que queria ouvir um pouco mais de você sobre isso. É possível... Bom, primeiro, nossas homenagens ao Caio Prado, um dos grandes intérpretes do Brasil, né? Sem dúvida nenhuma. E também um dos pioneiros, né? Em introduzir essa temática agrária e das implicações da modernização do capitalismo, né? Da natureza do capitalismo no Brasil, sem dúvida nenhuma. É possível que eu vou tratar dessa sua questão. De fato, quando você leva para esse campo das condições de vida e trabalho, o que importa aí? Eu não sei como entrar nessa, porque tem vários ângulos, né, que poderia entrar para falar qual é a relação desse tema com condições de vida e trabalho. Porque a associação mais comum que se faz é com renda, né? Seja para tratar de pobreza, seja para tratar da fome, uma expressão de extrema pobreza, né? De miséria, né? E a renda sempre foi um indicador muito importante, muito poderoso, às vezes usado excessivamente, porque também não é suficiente, né? A mesma renda pode significar coisas diferentes, depende da circunstância de vida, né? Das pessoas. Um salário mínimo no meio rural tem um significado completamente diferente de um salário mínimo no meio urbano, não é? Um aposentado rural, ele tem condição muito melhor do que um aposentado urbano, por conta do conjunto de
de componentes não monetários da sua reprodução. O problema é que a população rural brasileira, de maneira geral, da sua condição de vida, né, de trabalho, mudou tanto que ela se monetizou muito. São vidas que passam cada vez mais, cuja existência passa cada vez mais pelo dinheiro, por relações monetárias. Isso tem vantagens e desvantagens. Hoje você falar, e isso pode tanto representar algum grau de ascensão, como pode representar a exposição às incertezas próprias desse sistema. Vou te dar um exemplo. Um agricultor que avança na direção de uma produção mercantil mais especializada, ele provavelmente vai perder um pouco da sua capacidade de produzir seu próprio alimento. Às vezes ele é até impedido disso. Ele passa a ter a vida dele girando em torno de um fluxo monetário, que é o que ele vende, o dinheiro que ele recebe para fazer o investimento, para comprar o que precisa, para voltar a produzir e assim sucessivamente. Ele pode, às vezes, até ter acesso a mais bens do que ele teria sem renda monetária. Mas ele está completamente exposto às incertezas do mercado. Então, quer ver? Antigamente se dizia que a autossuficiência, acho até que o Caio Prado foi um dos primeiros que criticou isso, eu bem me lembro, que a produção de autoconsumo era sinal de atraso. Você sabe que o campo sempre foi sinônimo de atraso, né? Essa visão de modernização que se tem, o urbano, industrial é o moderno, né? E o campo é atraso. Então se dizia que a produção para autoconsumo é um sinal de atraso. E hoje se tem absolutamente claro que poder produzir para o autoconsumo é uma condição de segurança fundamental. Não só para você se proteger das incertezas do mercado, porque eu posso estar me dedicando a um produto cujo preço caiu, por algumas circunstâncias que eu não controlo, né? Não só por isso, mas também pela qualidade da alimentação. Você quer falar de alimentação adequada e saudável, pergunte a uma família rural se ela aplica veneno na roça que ela come. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, quando ela pode, quando ela tem terra e tem condição de produzir. Então, eu estou dando um exemplo de famílias rurais cuja circunstância de vida vem mudando por boas e nem tão boas razões. Podemos pensar se a monetização é uma boa razão. Para alguns ajudou muito. Permitiu fazer coisas que eles não conseguiriam. Em alguns casos significou mudar para um outro estilo, em outros significou maior exposição aos riscos da atividade mercantil que ele não tem controle, né? Que ele não tem controle e que pode levá-lo a uma condição de exposição e de vulnerabilidade, né? E além de uma modificação muito grande na condição do padrão de consumo deles, né? As famílias rurais, elas são consumidoras também, né? E elas mudaram muito. Pega a família urbana. Tudo bem, nosso inquérito mostra bastante claro isso. Assim como nós estávamos falando agora há pouco do peso, da cor da pele, ou da raça, né? Do sexo e da escolaridade, eu posso falar também do peso da condição de trabalho. Está absolutamente evidente que aqueles que perderam emprego ou ingressaram no chamado trabalho informal, que é uma espécie de desemprego disfarçado, né? Ou que se passaram a enfrentar situações de precariedade do seu trabalho, ficaram completamente expostos à insegurança alimentar, completamente expostos. Então, claro, você pode, se quiser, você pode traduzir isso em renda. Se não, você pode ir nessa linha que você está falando e dizer, não é tanto só uma questão de renda, são direitos que foram desmontados, foi o mercado de trabalho que se transformou, as empresas, a estratégia de contratação das empresas foi numa outra direção e a condição de vida dessas pessoas se tornou mais precária. Então, a isso corresponde trabalho mal remunerado? Corresponde. Mas eu estou querendo entrar, estou tentando responder a sua questão, a maneira como você formulou, né? Estou tentando entrar pelo lado daquilo que afeta as circunstâncias de vida e de trabalho. E uma das coisas que se foi feita nesse país, por isso que eu estou dizendo que o golpe foi mais importante do que
uma traquinagem do Eduardo Cunha, do Aécio Neves e de alguns parlamentares, do Michel Temer. Muito mais que isso. Porque se tem uma coisa que eles fizeram, e isso foi parte do desmonte da política, parte do desmonte do Estado brasileiro, como a gente conheceu a partir da Constituição, foi desmontar direitos. No âmbito do trabalho e em vários outros, os indígenas, vários outros, direito à terra. Então, na verdade, a gente está, e quem sabe eu estou voltando às perguntas que fez Maria Malta, mesmo Gleisi, né? Eu estou um pouco recolocando características dessa formação social, que não é apenas não tem uma cultura estabelecida de direitos, como desmonta direitos. E com isso a vida das pessoas é completamente expostas, vulnerabilizadas, né? E isso e a fome vem junto. E tem um outro aspecto que não está propriamente na sua pergunta, mas eu vou aproveitar para comentar. Nós estamos falando, com razão, né, vem sendo destacado muito o dado dos 19 milhões que conviveram com a fome, mas não podemos esquecer que tem 112 milhões, nos quais os 19 estão incluídos, que enfrentaram alguma condição de insegurança alimentar. Isso quer dizer que quase 100 milhões de brasileiros, embora não tenham convivido com a fome, estritamente falando, conviveram com restrições na sua alimentação. Ou porque tiveram que mudar o seu padrão para não comprometer a quantidade, ou porque tiveram que fazer as duas coisas, mudar o padrão e comprometer a quantidade, eventualmente não tendo episódio de fome. Quem são essas pessoas? Não são os extremamente vulnerabilizados, extremamente pobres. É uma faixa que você pode chamar de não pobres, de não extremamente pobres. Eu não ousaria falar de classe média, porque eu acho que isso é uma categoria que foi muito mal usada aí. Mas é uma faixa de não pobres, que são esses aí do trabalho precário, trabalho informal, eventual, que não conseguem manter o seu padrão alimentar. Podem não passar fome, no sentido de ter, como é que a escala define? Pelo menos uma pessoa da família nos 3 meses da pesquisa ficou um dia inteiro sem comer. Ou não pôde realizar as refeições que teria que ter realizado. Né? Então, não aconteceu isso. Mas tiveram que comer menos ou tiveram que comer pior. Né? Para se ajustar à condição de vida. Uma condição de vida completamente piorada e comprometida. Não sei se era isso que você perguntou, mas tentei elaborar um pouco a partir da... para fugir da resposta óbvia da renda, entrar um pouco mais nesses outros aspectos da vida, né? Acho que até já atravessamos o tempo de vocês, né? O Gleisi, você comanda o espetáculo aí, já são que você falou que... Não sei se vocês têm tempo, né? Não. Fala aí, Gleisi. Não, eu tinha falado com o Renato que ia demorar 1 hora, a gente queria só... o Wilson queria só pedir, né? Ele que dar uma fechada, né? Falar alguma coisa para você fechar. É isso, Wilson, que a gente tinha combinado. Isso mesmo. Bem, Renato, Renato. Opa. Foi isso. Bem, Renato, eu sou o Wilson Vieira, professor também de Estudo de Economia aqui da FRJ, e outro membro também do Lema, junto aqui nesse trabalho. Eu saúdo também, de novo, a sua presença. Está sendo um aprendizado muito, muito bom aqui, te ouvir, Renato. Eu gostaria de saber o seguinte, a partir, né, do que a gente começou lá no início da nossa conversa, falando de José de Castro, falando do Betinho, de que maneira eles podem ser, hoje, como inspiradores de pensar soluções, hoje, dada a nossa conjuntura dificílima, para buscar alternativas, soluções para superar esse problema da fome no Brasil, para a gente sair dessa insegurança alimentar e de uma maneira que seja mais, vamos dizer assim, permanente. É isso. Olha, obrigado, Wilson. Estava me lembrando, há uns 2 anos atrás, uma colega da UERJ tem um laboratório, parecido assim com vocês, né? Como eu também tenho, um laboratório e tinha uma série nesse laboratório dela que se titulava justamente Por que Ler os Clássicos? E ela me convidou para falar do Josué. Personagem
enfim, por quem eu tenho uma enorme admiração, né? E reconhecimento. E a gente poderia aplicar essa pergunta a todos esses que já falou e mais alguns, né? Mais alguns. E Maria falou do Chico, né? Chico de Oliveira, outro grande personagem. Notem como a gente tem um conjunto importante dos nossos heróis que são nordestinos, né? Interessante isso, né? Um bom número deles, né? Pelo menos os meus. Boa parte dos meus estão por lá. Paulo Freire, né? Eu estava aqui pensando o seguinte: e por que ler os clássicos? Então a pergunta é: o que é que faz um autor ser clássico, né? Não é porque você encontrará ali respostas para tudo, e muito menos não é porque ele é capaz de oferecer receitas permanentes, né? O exercício que se pode fazer é com o próprio Josué. O Josué, entre muito que escreveu, um deles foi um texto dos 10 pontos para combater a fome. Eu fiz esse exercício uma vez, a pedido, né? Se você olhar, com um pouco de esforço, você vai identificar ali que tem questões permanentes, porque remetem a características mais permanentes da sociedade. Mas seria um exercício errado, né? Você dizer que... Tudo bem, é importante você dizer que, assim como Josué falou nos anos 60, nem lembro de quando era isso, acho que era final dos anos 50, esse documento. Continuamos tendo no latifúndio o grande causador. Está ótimo, acho que isso destaca um aspecto, como eu disse, permanente, mas eu não sei se esse é o melhor exercício que tem que fazer, né? Eu acho que eles são clássicos, mas pelo modo de pensar, né? Pelo que eles nos ensinam de reflexão, de método, de maneira de olhar, e sobretudo, em muitos casos, pelos valores que professam, viu? Eu estou falando com o pessoal do Instituto de Economia, eu sou um economista que já há muitos anos não me considero um economista. Nem sei se alguma vez fui. Já dei muita aula de teoria econômica, isso talvez fale contra mim. Mas nunca... Enfim. Então, mas eu digo assim, eu acho que esses são clássicos no sentido que eles assim, eu falei da economia porque tem um tipo de economia que fez um esforço danado para se desfazer de valores, né? E do que se imagina que sejam visões mais normativas, em busca de uma neutralidade que a gente sabe que não existe. Então, são autores, são clássicos, pouco pelo que conseguiram enxergar do seu tempo e refletir, questionar e levantar perguntas relevantes, obviamente, e nos ensinar um pouco como olhá-las, algo de método e tal. Nesse sentido, os chamados intérpretes do Brasil têm muito a nos ensinar, é sempre importante até para reconhecer, né, características que constituíram o país de alguma maneira, mas sem a perspectiva de replicar, né? Eu sou uma pessoa um pouco avessa a modelos, né? Em todos os sentidos, e também não gosto muito de camisa de força de modelo analítico e tal. Então, eu gosto mais de transitar, né? Entre os autores, e detesto manuais. Então, por isso que eu estou dizendo, eu quero recuperar o que eles ensinam a gente a compreender o país, né? Para onde olhar, com que método, com que olhar, né? E, eventualmente, com algumas indicações, sem dúvida nenhuma, né? O que eu não respondi, eu acho que na pergunta anterior, é o seguinte, é que este tema tem uma estreita associação com a discussão da democracia. Eu estou me dedicando, já tem uns 2 ou 3 anos, que eu tenho me dedicado a abordar a política dos alimentos. Não é a política alimentar, não é a política pública, é a política dos alimentos, a dimensão política dos alimentos, e dentro dela estão as políticas públicas. Mas é de abordar os atores, os interesses, os conflitos, as tensões, e o papel do Estado, né, obviamente.
Mas é a política, a tendência que se tem é de enxergar a política como ela se expressa na disputa por política pública, que é, sem dúvida nenhuma, um componente importante. Mas a minha porta de entrada não é essa. A minha porta de entrada, que eu estou tentando desenvolver, até para compreender o Conselho, etc., é isso. Quais são as questões, qual é o que significa falar da dimensão política dos alimentos? Eu poderia ficar aqui falando um tempão, mas onde eu quero chegar? A política dos alimentos guarda uma estreita relação com a política em geral. Né? E na nossa experiência histórica foi a democracia que apareceu de maneira importante, porque a política dos alimentos foi ficando mais explícita. Quem é que promove fome? Que fatores promove? Que fatores obscurecem? O que obstrui? Né? Ou, se não quiser falar estritamente de fome, fale da malnutrição em geral. Né? Ou, falando pela positiva, o que dificulta você caminhar na direção da comida de verdade, de uma alimentação adequada e saudável, de formas de produção socialmente equânimes, ambientalmente sustentáveis, etc. Para mim, que é discutir a política dos alimentos. É entender os atores, etc. Isso foi possível retomar, por isso que eu comecei falando de politização da fome. Foi possível retomar nos anos 90 com o debate aberto na sociedade brasileira, né? Onde essas acepções, concepções e tensões apareceram, né? E é a hora que você, enfim, pode fazer aparecer melhor, inclusive esses autores, né? Mais clássicos, que o meu autor preferido é o Richman, né? A Gleisi deve estar estranhando que eu não falei do Richman até agora, né, Deise? Estou falando, tem 1h45 e não falei até agora uma palavra sobre meu autor preferido. Mas ele diz assim, que quando o presente está muito confuso, a melhor coisa que a gente faz é ir olhar a história, né? E olhar a história, entre outras coisas, para mim é olhar esses caras. E beber um pouco na fonte desses nossos grandes intérpretes, né? E o que da observação deles você recupera da compreensão do país. E, principalmente, como eu acho que eles são muito melhor formados, foram muito melhor formados do que essas porcarias que a gente tem que ouvir ultimamente, no sentido de formação humanista, de valores, formação intelectual mais geral, eles iluminam muito, né? Iluminam muito, né? Transgridem a transgressão disciplinar. Olha os autores que nós estamos falando. Quem são, né? Até o Furtado, que é um dos nossos maiores economistas, que ele fazia transgressão disciplinar todo tempo. Né? Todo tempo. Enfim, Wilson, eu estou aqui divagando um pouco, mas é para dizer que esse país tem a sorte de ter tido grandes intérpretes, mas que a ditadura nos impediu de cultivá-los devidamente. E acho que por isso que eu estava associando com a democracia. E a democracia, o debate democrático permite recuperar. E nós estamos padecendo, nós que eu digo, o nosso campo político, né, da segurança alimentar, padecendo da ausência da democracia, da ausência do debate. Um dos grandes momentos do Conselho, Maria tinha falado da água, né? Eu até nem comentei muito. Sabe que um dos grandes momentos do Conselho, que eu guardo com carinho, nós decidimos fazer uma plenária do Conselho para tratar de água. A água como alimento, não só como recurso natural, produtivo. E a gente decidiu fazer no Recife, na verdade foi na fronteira com Olinda, no centenário do nascimento do Josué. Foi uma plenária maravilhosa, e o Lula foi. Né? E ele, na época, falou uma coisa que eu gravei. Ele falou, você sabe uma coisa que vocês estão fazendo aqui? Que é muito bonito, vocês estão celebrando os nossos heróis. E é isso mesmo, né? Eu gosto dessa ideia. A gente tem alguns heróis, né? E que são esses que eu estou chamando aqui dos grandes intérpretes. E eles sempre iluminam. Sempre iluminam. Estudá-los devia ser uma obrigação, né? Desculpa, eu acabei de falar aqui. Eu fico aqui fantasiando. Talvez que o momento que nós estamos vivendo estimula a gente a querer fantasiar um pouco, né? Foi ótimo, muito obrigado. Obrigado a vocês. A gente tem que poder fantasiar, né? Um momento em que a gente tem que
que a realidade é muito dura, a gente tem que pensar como sair dessa situação. Te agradecer muito, assim, por essa conversa conosco. Muito obrigado. Para nós é um impacto, assim, muito, muito forte, né? Rever o país no mapa da fome, com esse nível de insegurança alimentar, e vendo que um espaço, que era um espaço de reflexão, com a força do Conceia, né, que se manteve, inclusive, durante o governo Fernando Henrique, fazendo a discussão, mesmo não existindo no papel mais, a ponto de ser um dos primeiros atos do governo Lula, de tão bem organizado, foi o primeiro ataque, né? Foi. A Glaze falou para a gente que o Betinho falava que quem tem fome tem pressa. E ninguém luta com fome. Não. Então, se essa não for a primeira pauta, qual será, né? Qual será? Então, te agradecer muito de ter conversado com a gente. Obrigado. E passar para a Glaze Tá ótimo. essa atividade. Uhum. Olha, muito, muito obrigada. Obrigado a você, Maria. Tem tantas perguntas. Tá ótimo. Que obrigado, a gente tem viu? vontade de novo, viu? Obrigado. Renato, bom, antes de eu finalizar aqui, eu queria deixar registrado aqui que está gravando, a gente vai colocar depois na descrição do vídeo também, o caminho da pesquisa que a gente falou aqui o tempo todo, que é olhaparafome.org.br, o Olho para a Fome tudo junto, né? A gente vai colocar lá, que é onde estão todos esses dados, que a gente falou um pouquinho deles, mas a pesquisa é enorme e tem muitos dados lá para a gente olhar, né? E muito detalhada e tal, o Renato coordenou lá. Então, Renato, querido, a gente conviveu muito, né, no Conceia, muitos anos, né, e a gente fez muita coisa bacana, e eu acho que a gente lamenta tudo isso, né, mas eu fico muito feliz, sabe, Renato, da gente permanecer juntos, né, esse grupo todo, né, que a gente se encontra, a gente se fala, mesmo que seja à distância, né, e a rede que está indo tão bem. Então, eu, de alguma forma, fico bastante satisfeita de levar também esse tema para o nosso grupo aqui do Lema, né, tem sido uma discussão nossa o tempo todo, né, então, eu fico realmente satisfeita da gente estar conseguindo fazer isso também. Então, eu te agradeço de coração por você ter ficado aqui com a gente, né, e tudo que você ensinou para a gente hoje, trouxe para a gente refletir. Só tenho que te agradecer muitíssimo, muito obrigada, foi um grande prazer te ver aqui, uma honra ter você com a gente. Muito obrigado a vocês. Auxílio emergencial já, fora Bolsonaro, e vamos para a Conferência Popular Democrática e Autônoma, que vamos realizar em breve. Isso mesmo. Um abraço, Tchau, gente. Um abraço, um beijo. Grande abraço. Tchau, muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau.